Bom pessoal, nesse vídeo nós vamos abordar aqui o conteúdo principal, sendo configuração de roteador para aplicação em provedor de internet, certo? Então vamos fazer uma configuração rápida aqui e visando o melhor desempenho possível, né? Tanto na rede Wi-Fi quanto no desempenho geral da própria conexão da autenticação PPO do cliente. Então a primeira opção que a gente deve configurar aqui para funcionamento de um roteador em uma rede de provedor é a autenticação, né? Em uma rede ótica, quando a gente trabalha com um NU Hybrid, a gente precisa fazer a configuração da autenticação do usuário PPoE, né, no próprio roteador. Nesse caso a gente vai tratar isso com o roteador TP-Link C20. Eu utilizei aqui um emulador de TP-Link que está disponível lá no site, onde é possível visualizar o firmware de todos os roteadores da linha TP-Link. Tem algumas eventualidades que ocorrem aqui no emulador, que não é possível salvar as configurações, mas para visualização do firmware e geração desse treinamento a gente pode utilizar essa ferramenta. Então, essa é a tela principal do roteador C20, Archer C20. A configuração para o provedor a gente vai iniciar em redes WAN, né, rede WAN. Aqui nas configurações de WAN, o tipo de conexão sempre vai ser PPoE, para o tema que a gente está abordando, certo? O usuário PPP e a senha serão os mesmos que foram cadastrados lá no sistema de gestão, certo? Ou diretamente no próprio servidor PPoE, sendo ele MikroTik ou não. Então a gente vai preencher esses campos exatamente com a mesma informação que foi criada lá no sistema de gestão ou no PPoE. Lembrando que tanto na parte usuário quanto na parte senha aqui, ele trabalha com case sensitive, o que significa que ele faz diferenciação de letra maiúscula e minúscula. Então a gente deve colocar exatamente como foi cadastrado lá no sistema, certo? Aqui é bem simples, a gente preenche usuário e senha. As demais configurações já estão nas melhores possíveis, certo? E a gente simplesmente vai salvar. Dentro dessa tela também existe uma outra opção que ajuda a melhorar drasticamente a conexão do cliente. Essa opção fica aqui dentro de avançado, tá? Aqui em avançado a gente tem acesso ao número do MTU, né? O que é o MTU? O MTU é uma métrica de unidade de transporte, né? Seria medida de unidade de transmissão, né? Nada mais é do que a gente informar aqui pro roteador qual seria o tamanho máximo do cabeçalho Ethernet que ele vai transportar, certo? Então, dentro de uma rede PPoE, sempre se fala em MTU ideal 1492. Por que se fala isso? Porque uma rede Ethernet padrão, ela trabalha com MTU em 1500 bytes, né? Esse é o padrão de uma rede Ethernet. Quando a gente utiliza o protocolo PPoE em cima de uma rede Ethernet, o que é o PPoE? Né? Seria a comunicação PPP em cima da internet. Então fica PPP over Ethernet. É isso que significa o PPoE. É a gente transportar um cabeçalho de autenticação dentro de uma rede Ethernet. Então o PPoE, o cabeçalho PPoE, ele ocupa 8 bytes, né? 8 bytes. Então o que sobra? 1500 menos 8, 1492 bytes. Então realmente esse seria o tamanho ideal para MTU dentro de um servidor PPoE, né? Só que quando a gente fala do roteador é um pouco diferente, porque esse aqui seria um número máximo para o nosso servidor PPoE trabalhar, né? Porém o roteador é um pouquinho diferente. O cabeçalho do roteador ele tem que respeitar esse tamanho máximo. Então muita gente vem aqui e configura 1492 diretamente no roteador. Isso vai gerar uma série de problemas de conexão, principalmente em Smart TV para abrir aplicativo, aparelhos da Apple, alguns aparelhos Android também. No geral vai gerar uma fragmentação, né? Porque se o nosso cabeçalho padrão é 1492 e a gente vir aqui e falar para o roteador que ele pode transportar 1492 também, a gente vai ter um problema devido a essa situação aqui, ó. O payload, que seria esse campo na verdade ele está errado, se for ver, né? O MTU aqui deveria estar atribuído de outra forma,
Deveria estar escrito payload aqui, porque ele está se referindo apenas ao campo de dados, ele não está se referindo ao cabeçalho, né? Por isso que padrão ele já vem um pouquinho menor, né? Porque ele está considerando que tu vai trabalhar com uma rede de pelo menos 1500 lá no teu concentrador. Então, como a gente trabalhou com 1492 e um cabeçalho Ethernet tem o tamanho de 40 bytes, né? O cabeçalho Ethernet tem um tamanho de 40 bytes, que é onde passa os protocolos de comunicação. Então, aqui, se a gente informar aqui para o roteador que ele pode utilizar 1492 bytes de cabeçalho, de payload, né, de tamanho de tráfego, a gente vai dizer para ele que ele pode utilizar 1492 bytes mais 40 bytes. Isso vai dar um valor bem acima de 1500, né, onde gera fragmentação e gera problemas de comunicação em vários aparelhos. Então, o valor correto para a gente informar aqui, para ter uma melhoria significativa na conexão do cliente e impedir que gere fragmentação, que gere problemas em abrir aplicativos, é a gente pegar o valor máximo do cabeçalho PPUE, diminuir pelo tamanho do cabeçalho da rede Ethernet. Então, o MTU ideal para a gente informar no roteador do cliente seria 1492 menos 40, né, que dá um resultado de 1452 bytes. Esse seria o valor ideal para a gente colocar nesse campo aqui. Salvar. Tá? Basicamente, na parte WAN, são essas as configurações que a gente deve fazer. Na aba LAN, eu recomendo sempre a gente estar alterando esse IP padrão, né? Principalmente se for utilizar mais de um roteador dentro da casa do cliente. Porque quando a gente deixa padrão e tem um segundo roteador conectado na porta LAN, pode ser que em alguma eventualidade aquele segundo roteador acabe sendo resetado, ou existem roteadores que quando a gente tira da tomada de forma muito brusca ou falta energia, ele acaba voltando esse IP para o padrão. E quando a gente já tem um roteador com esse IP na rede, que seria o gateway, o principal, e um segundo roteador pega esse mesmo IP, a gente acaba gerando uma duplicidade de IP, né? E como o principal sempre entrega as informações de gateway como o IP padrão dele, acaba que para toda a internet do cliente. Então é interessante sempre alterar esse IP aqui. Pode ser até na mesma faixa, 92.68.0, porém sempre mudar. Muda para alguma eventualidade de um segundo roteador acabar não prejudicando o funcionamento da internet do cliente, certo? Essas outras opções aqui não são significantes. Na parte wireless, o nome do Wi-Fi é sempre importante, apesar de no padrão da TP-Link vir aqui um underline, é importante a gente não utilizar esse tipo de caractere, porque underline e espaço eles geram problema de comunicação, principalmente em iPhone e alguns aparelhos importados, tipo da Xiaomi, algumas Smart TV, geralmente produtos importados, né, principalmente da China, tem bastante dificuldade, não sei exatamente o porquê, mas deve estar relacionado a alguma coisa de programação web, alguma coisa nesse sentido, porque ele gera um problema de comunicação. Tem alguns aparelhos que nem conseguem enxergar a rede, certo? Eu já vi bastante acontecer isso, principalmente em iPhone. Então, o nome do Wi-Fi no padrão é sempre interessante a gente separar por algum tipo de traço, né? Pode ser um traço, um ponto, mas não utilizar espaço nem underline. Isso é muito importante, faz bastante diferença manter um nome mais limpo, sem muitos caracteres, né? Dessa forma a gente mantém uma compatibilidade de conexões melhor, né? Do que se tiver um underline ou um espaço ali, certo? O modo de operação a gente sempre vai manter o padrão, que é o modo misto BGN, que é o mais compatível, tanto com aparelhos novos quanto aparelhos mais antigos. O canal, é sempre importante a gente setar um canal fixo, né? De preferência o canal 1, o canal 6 ou o canal 11, que são canais que estão fora da faixa de escaneamento padrão dos roteadores, né? Que seria quando a gente seta o automático, né? Geralmente ele fica circulando entre o 2 e o 8, e entre o 2 e o 5, e entre o 7 e o 9, né? Ele fica circulando entre esses canais. Então é sempre interessante a gente fixar um canal que fuja desse scan list, né? Para a gente fugir um pouco da interferência. Se for possível, né? Sempre na instalação do cliente,
fazer o escaneamento do espectro eletromagnético. Isso é possível fazer através de vários aplicativos disponíveis tanto para Android quanto para iOS. Um deles é o Wi-Fi Analyzer, né? É um aplicativo que permite que a gente faça o escaneamento das redes Wi-Fi, tanto 2.4 quanto 5.8, que estão disponíveis naquele local, né? E através dessa informação gerada lá no aplicativo, a gente consegue definir o melhor canal possível, né? Um canal mais limpo, com menos interferência, certo? E mesmo assim, fazendo escaneamento, dê preferência para os 3 canais que eu citei, o 1, o 6 ou o 11, que são os canais que apresentam sempre a melhor performance. A largura de canal aqui em uma rede 2.4 é sempre interessante a gente manter em 20 MHz, né? A gente mantém dessa forma porque a maioria dos aparelhos 2.4 não suportam 40 MHz, os celulares não suportam, que são os aparelhos que são utilizados em larga escala em rede Wi-Fi, né? E a gente mantendo em 20 MHz, a gente também reduz a faixa espectral que trabalha o roteador, né? Então a gente acaba fugindo um pouco de interferência, que a gente trabalha com um canal um pouco mais reduzido, né? O canal menor também ajuda um pouquinho mais na cobertura do Wi-Fi, né? Então não faz sentido utilizar 40 MHz, né? Tendo em vista que a maioria dos aparelhos só trabalham em 20. Então a gente sempre vai manter 20 MHz, certo? Salvar. O WPS, né? É sempre importante desativar, né? Porque essa função, além de consumir uma parte do processamento do roteador, ainda gera uma vulnerabilidade através do PIN, né? Tem alguns aplicativos, hoje até não é tanto, mas algumas versões mais antigas de roteadores, eles já têm esse PIN aqui mapeado, né? Então os aplicativos conseguem descobrir esse PIN através de um padrão que tem em alguns fabricantes, até a TP-Link não acontecia, mas em Intelbras acontece. E tem aplicativos que conseguem estourar a senha e acessar a internet através dessa opção aqui. Então é sempre importante desabilitar, porque ela não traz nenhum benefício, muito pelo contrário, ela só prejudica o desempenho do roteador. Então a gente sempre desabilita. Na parte de segurança, por padrão, o roteador já traz a forma mais segura possível de criptografia, né? Que é a WPA2. Né? Só tem um detalhe aqui dentro, que a versão e a criptografia eu recomendo sempre deixar em automático. De novo, voltando a aparelhos da Apple e aparelhos Xiaomi e alguns outros aparelhos oriundos de importação. Por algum motivo, esses aparelhos têm dificuldade em algumas situações de se conectar ao Wi-Fi quando a gente tem algum modelo de criptografia específico selecionado aqui, né? Deve ser algum problema de repente de região, né? Lá na China, de repente eles utilizam algum padrão um pouco diferente. Então é interessante sempre manter o automático, né, nesse caso aqui, porque a gente acaba optando pelo um modo de compatibilidade maior, digamos assim, né? Ele se torna o mais compatível possível, né? E evita problemas de alguns aparelhos acabar não conectando no Wi-Fi e dando falha de autenticação mesmo a senha estando correta. Às vezes acontece devido a esse formato de criptografia que está específico e o aparelho no outro lado não aceita. Então a gente mantém automático e mantém a melhor compatibilidade possível, certo? Então a gente salva aqui. As outras configurações aqui a gente não precisa mexer, não são significativas. A rede Wi-Fi 5 GHz segue o mesmo padrão da 2.4, evitando separar o nome do Wi-Fi por espaço ou underline, né? Mantendo sempre o tracinho, um ponto aqui, que são as formas que geram um menor nível de desconexão possível, gera melhor compatibilidade, certo? O modo de operação ele já vem também com o modo misto mais avançado aqui marcado, então a gente mantém, não mexe nisso aqui, certo? Na rede 5.8, na realidade é uma situação um pouco diferente da 2.4, porque como é uma rede que tem um alcance um pouco menor, né, ela não consegue transpor paredes de uma forma tão acentuada como a rede 2.4, acaba ficando uma rede mais presa ao próprio ambiente de onde está o roteador, então ela sofre menos interferência por essa característica de redes com frequência mais alta ter uma dificuldade maior para transpor obstáculos e alcançar distâncias maiores, né? Então não é muito significativo o que a gente vai configurar aqui de canal e largura de canal. Se quiser setar um canal automático, pode ser setado sem problema algum,
né? Agora a largura de canal a gente pode deixar sempre automático, porque dessa forma, conforme a distância que o cliente está do roteador, né? O aparelho dele está do roteador, o roteador faz um cálculo de SRN, que é uma outra situação que seria uma parte Wi-Fi mais avançada, e ele define qual é o data rate melhor para aquele aparelho. Então, se a gente deixar automático, o roteador vai dizer se se conecta em 20, em 40 ou em 80 MHz, tudo dependendo do nível de sinal do celular ou do aparelho do cliente contra o roteador, certo? Então aqui a gente pode deixar em automático, que não tem problema algum, vai funcionar bem, vai ter a entrega de banda de forma melhor possível, certo? As demais configurações a gente segue o mesmo padrão usado no 2.4, desabilita aqui o WPS, em segurança mantém o mesmo tipo de criptografia, porém a versão e o tipo de criptografia a gente mantém automático, salva também. As demais configurações aqui também não são significantes, tá? Uma outra situação que o próprio roteador já traz aqui, que muita gente ignora, é que se a gente vir aqui tanto no 2.4 quanto no 5.8, né, em configurações básicas, aqui nesse lado existe uma ajuda que mais ou menos te dá um norte de como fazer a instalação do roteador, né? A distância ou alcance profissional de sua rede Wi-Fi varia consideravelmente de acordo com o posicionamento físico no ambiente de uso, portanto, para o melhor resultado, posicione o seu roteador. Vamos lá, próximo ao centro de operação, né, do Wi-Fi, no caso no local mais centralizado possível na residência, em um local elevado, como por exemplo sobre uma prateleira, né? Longe de potenciais fontes de interferência, isso aqui é muito importante. Longe de computadores, né? Não é adequado colocar em cima de computador, porque ele tem uma fonte que tem uma bobina dentro que gera um campo eletromagnético, então vai gerar uma interferência. Longe de micro-ondas, longe de telefone sem fio. Aqui dá para a gente acrescentar mais coisas, longe de geladeira, de máquina de lavar, de qualquer eletrodoméstico que tenha um motor, certo? As antenas sempre posicionadas para cima e longe também de superfícies metálicas. Superfícies metálicas a gente também pode considerar espelho, certo? O espelho também gera reflexão de sinal. Então aqui tem algumas dicas bastante importantes, além do que a gente explanou aqui de configuração, tem algumas dicas aqui de posicionamento físico do roteador que são muito importantes, certo? Continuando aqui na configuração do roteador, rede de convidados, a não ser que de repente seja um estabelecimento comercial, que o cliente queira ter uma rede lá só para de repente os clientes dele utilizar e não ter acesso ao total da velocidade disponível, de repente utilizar uma senha específica para aquilo ali e funcionar por alguns períodos do dia, é possível configurar nessa aba, tá? Mas é algo que a gente no momento não vai explanar, e também ele é bastante intuitivo, e também existe aqui um tutorial básico ensinando como deve ser configurado isso, certo? Então a gente parte aqui para a parte de DHCP. Aqui dentro de DHCP existe uma outra situação que pode acontecer quando o cliente for uma empresa, né? Pode ser que tenha situações que o cliente tenha aparelhos com IP fixo, tipo computadores, impressoras, câmeras, esse tipo de coisa. Então é interessante sempre fazer essa análise dentro do local onde vai ser instalada a internet e ver se o cliente tem ou não esses aparelhos com IP fixo. Se tiver aparelhos com IP fixo, é interessante colocar a faixa inicial e final do DHCP server, né, para que fuja da faixa de IP fixo que está configurada nos aparelhos do cliente. Então se o cliente tem lá, o cliente tem aparelhos que utilizam 9268.0.50 até 60, então aqui a gente já tem a faixa inicial fora da onde estão os aparelhos do cliente, entendeu? A gente tem que manter dessa forma para que não gere uma duplicidade de IP dentro da rede, dessa forma gerando um nível de suporte desnecessário no provedor, certo? Seguindo aqui em redirecionamento, a gente não vai precisar mexer em nada, a não ser que o cliente tenha de repente um DVR, alguma coisa para acesso externo. Isso aí a gente pode abordar em um outro momento, uma coisa mais específica relacionada a direcionamento de portas, certo? Então a gente vai pular direto aqui para a aba segurança. Dentro da aba segurança, o roteador já traz o firewall e as opções básicas de segurança habilitadas, tá? Mas aqui embaixo, em segurança avançada, a gente tem uma opção que é muito importante, certo? No caso do C20, ela vem marcada para bloquear os pacotes de ping desconhecidos vindos da porta WAN.
Então é interessante a gente desmarcar essa caixinha e salvar, para que depois seja possível a gente efetuar testes de diagnóstico contra o roteador do cliente. Testes de ping, testes de traceroute, para a gente poder ter uma métrica de como está a conexão do cliente, se o ping está bom, se existe alguma perca de pacote. Então é interessante a gente sempre desmarcar o pacote de ping e salvar, certo? Controle de paz, controle de acesso, roteamento avançado não vão ser significantes nesse momento. Então a gente vai pular direto para ferramentas de sistema. Aqui dentro de ferramentas de sistema, é interessante na parte de administrador. Na realidade, nessa parte a gente vai ter acesso a usuário e senha de acesso à parte administrativa do roteador, que é sempre interessante a gente mudar. Então aqui em gerenciamento de conta a gente informa a senha antiga e muda tanto o usuário quanto a senha, né? Para que o cliente ou algum visitante dele não tenha acesso ao roteador e acabe de repente desabilitando alguma função, resetando o roteador aqui pela parte administrativa, que é possível, e gerando uma indisponibilidade de internet e um fluxo de suporte para o provedor, né? Então é interessante a gente sempre mudar as características de acesso à parte administrativa aqui do roteador para acabar evitando esse tipo de situação, certo? Mais para baixo a gente tem a configuração de serviço, que é outra parte muito importante. Nessa opção a gente consegue habilitar o gerenciamento remoto do roteador, né? Essa opção ela serve para, através lá da rede do próprio provedor, a gente ter acesso à parte administrativa do roteador de forma remota, certo? Então uma opção muito importante para depois de forma remota a gente conseguir trocar a senha do roteador, de repente colocar um IP fixo, fazer um controle de acesso ou qualquer coisa que seja necessário acessar o roteador de cliente, certo? E não precisar ir na casa dele para fazer isso, a gente fazer tudo de forma remota. Então aqui a gente seleciona uma porta. A porta pode ser de livre escolha, né? Pode ser até a porta padrão mesmo do roteador ou alguma outra porta para diferenciar e de repente dificultar um pouco o acesso. Então a gente pode colocar aqui 8083, 8081, qualquer coisa como eu disse, é de livre escolha, né? Pode ser colocado qualquer porta. Nesse caso do C20, quando a gente habilita o gerenciamento remoto, ele pede também para colocar uma porta para o acesso local, né? Então essa porta a gente pode colocar 80 mesmo, que é a porta padrão do web, a gente não precisa colocar 2 pontos nada para acessar, é só colocar o endereço do roteador e através da porta 80 ele vai automaticamente. E a gente salva, certo? Então basicamente a configuração ideal de um roteador a gente explanou nesse vídeo aqui, tá certo?